Bom dia, pessoal. Bom. Hoje, nós vamos ver mais 3 métodos para se resolver um circuito. Nós, inicialmente, introduzimos aquele primeiro método, que seria de associação de resistores em série paralelo, inclusive a transformação delta-estrela, estrela-triângulo, e depois nós introduzimos 2 métodos, que era o método das tensões dos nós e o método das correntes nas malhas. Nós vimos que aqueles métodos anteriores, eles eram fracos perante a esses métodos, tá certo? Métodos muito mais potentes para se resolver um circuito, tanto o método das tensões dos nós quanto das malhas. E agora nós vamos ver mais 3 métodos para se resolver um circuito. Seriam os 2 primeiros, o equivalente de Thevenin e o equivalente de Norton. Tá ok? Muito bem. Então, vamos iniciar com o método de Thevenin. O que diz esse método é o seguinte. Imagina que a gente tem uma rede, no caso específico, nós estamos tratando só de resistores, tá certo? Mas esse método se aplica a qualquer rede. Pode ter capacitor, pode ter indutor, pode ter qualquer coisa. Mas, a princípio, nós estamos desenvolvendo todo o material para redes resistivas. Então, essa rede aqui, ela pode conter fontes independentes, dependentes, pode conter qualquer coisa. O que seria essa rede resistiva? É um circuito qualquer, tá certo? O que o método de Thevenin nos diz? Ele nos diz o seguinte: eu escolho nessa rede 2 pontos, A e B, e olho a rede através dos pontos A e B. Então, eu isolo os pontos A e B e meço a tensão entre os pontos A e B. Essa tensão com os terminais A e B isolados é a tensão de Thevenin. Eu curto-circuito os terminais A e B e vejo qual a corrente que circula entre os terminais A e B. Eu pego a tensão de Thevenin e divido pela corrente de curto-circuito. E isso nos dá o valor da resistência de Thevenin. Então, basicamente,
toda aquela rede que eu tinha, eu substituo somente por um circuitinho como esse aqui. Uma fonte de tensão atrás de uma resistência, onde essa tensão é a tensão de Thevenin, que corresponde à tensão medida circuito aberto entre A e B, e a resistência de Thevenin, que é calculada quando a gente dá um curto-circuito aqui, e a corrente que circula aqui, então, é um ICC, divide a tensão de Thevenin por essa corrente. Olha lá, se eu deixo os terminais A e B abertos, a tensão que eu meço aqui, como não tem corrente, é V de TH. Se eu curto-circuitar A e B, vai ter uma corrente que vai circular aqui, que vai ser chamada de ICC. Por quê? Porque eu curto-circuitei A e B. Então, a corrente que circula é ICC, corrente de curto-circuito. E quanto que vale essa corrente? Vale a tensão de Thevenin dividido por R de TH. Bastante útil esse método, tá certo? Então, veja aí, tudo que eu disse está aqui, tá ok? O material já está disponível para vocês, a série de exercício, o material de EAG também, inclusive a aula gravada de EAG também já está disponível. Essa aula aqui eu vou disponibilizar lá para sábado. Muito bem, então vamos fazer uma aplicaçãozinha. Dado o circuito abaixo, utilizando-se do teorema de Thevenin, determine a corrente no resistor de 2 ohms. A primeira coisa que nós temos que fazer, então, se nós queremos uma resistência no resistor de 2 ohms, então nós temos que colocar 2 pontos nele. Se nós quiséssemos a resistência, a tensão no resistor de 20, os pontos A e B teriam que ser colocados aqui, no resistor de 20. Tá ok? Então, como eu quero no resistor de 2, eu vou colocar os pontos aqui. Eu vou abrir o circuito entre A e B. Eu vou tirar do circuito a resistência R2. Eu tirei do circuito a resistência, porque eu tenho que medir a tensão de Thevenin, é a tensão entre os pontos A e B a circuito aberto. Como eu quero calcular a tensão em cima desse resistor, então eu devo colocar os pontos A e B sobre ele. Depois eu devo abrir o circuito entre A e B, ou seja, retirar o resistor de 2 ohms da nossa rede e medir qual é a tensão que a gente tem aqui com o circuito aberto, ou seja, tirando a resistência R2 do circuito. Aí nós temos que resolver esse circuito. Aí nós temos os métodos. Aí entre os métodos, nós podemos resolver pelo método das tensões dos nós ou pelo método das correntes das malhas. Tá certo? Nós temos que resolver esse circuito para obter quanto que vale essa tensão aqui. Bom, aqui me parece que eu resolvi pelo método das tensões dos nós, tá certo? Eu coloquei o nó 1 aqui, a referência aqui, e tá lá. Então vamos recordar. Eu coloco as correntes todas saindo dos nós. Então essa corrente aqui que sai do nó 1 vai ser a tensão do nó 1 menos 25 dividido por 5. Aqui. Essa corrente que circula aqui vai ser a tensão do nó 1 menos 0 dividido por 20. V1 dividido por 20.
E nós temos uma corrente que sai aqui, tá certo? Que é igual a quem? Como aqui está circuito aberto, essa corrente, essa fonte de corrente não pode circular por aqui, porque aqui está aberto. Então, ela tem que circular só aqui. Então, essa corrente que está aqui, como é contrária a essa, vale menos essa. Menos 3 igual a zero. Aí, resolve, calcula V1. O que é V1? É a tensão desse nó, que é exatamente igual à tensão desse nó, uma vez que aqui está circuito aberto, aqui não tem queda de tensão, então a tensão nesse ponto é exatamente a mesma desse. Então, esse ponto aqui nada mais é do que o ponto 1, e o ponto B nada mais é do que a referência. Então, a tensão entre esses dois pontos nada mais é do que a tensão V1. Então, resolvemos essa equação e calculamos a tensão de TVNAM. Resolvendo aqui, nós vamos encontrar 32. 32 menos 25 dá 7. 7 quinto, né? Mais 32 dividido por... Eu achei que ia ser mais rápido aqui, não vou precisar verificar isso, não. Tá ok? Mas, dá 32 dividido, dá 1,6. Então, 7 dividido dá 1,4. 1,4 mais 1,6 dá 3, menos 3 dá 0. Pronto, satisfeito. Realmente, V1 é 32 volts, que nada mais é do que VAB, que nada mais é do que a própria tensão de TVNAM, vista através dos pontos A e B. E a resistência? Para calcular a resistência equivalente, nós temos que curto-circuitar esses terminais A e B e calcular qual é a corrente que circula entre A e B, que é a própria corrente de curto-circuito entre A e B. Nós temos que resolver outro circuitinho desse. Só que agora, com os terminais A e B curto-circuitado. E essa corrente aqui é o ICC que nós queremos. Vamos utilizar novamente o método das tensões dos nós. V1 menos 25 dividido por 5, V1 mais V1 dividido por 20. Essa corrente aqui que vem aqui, essa corrente aqui, esse ponto aqui é o mesmo desse, tá certo? Então, nós temos essa aqui, né? Aí nós temos essa para baixo e temos essa para cá. Essa para baixo é menos 3. E essa para cá é V1 menos 0, está na referência, dividido por 4. Temos que resolver essa equaçãozinha, tá certo? Se nós resolvermos, nós vamos obter a tensão V1 igual a 16. Verificando, 16 por 4 dá 4, menos 3 dá mais 1. Mais 1. 16 dividido por 20 dá 0,8. Dá 1,8. Agora, 16 dá menos 9 quinto. Dá menos 1,4. Né? 16 dá 0,8 aqui. 0,8 dá 4,8 menos 3, menos 9 dividido por 5 dá menos 1,8. Tá certo? Somado dá menos 4,8, deu 0. Quer dizer que realmente V1 é 16 volts. Muito bem. Só que nós não queremos V1, nós queremos o quê? Qual é essa corrente de curto-circuito? Então, quanto que ela vale? Aqui eu tenho a tensão V1. Está aqui. Então, V1 está aplicado aqui. Então, V1 dividido por 4 dá essa corrente aqui. Que vai ser quanto? 16 dividido por 4. Vai dar ICC, que é 4 amperes. Tá certo?
Então, quanto que vale o R de TH? Vale a tensão calculada ou medida. Se você tem um circuito real, você mede. Você não precisa calcular. Como nós não temos um circuito real, nós calculamos. Pode medir. Tá certo? Você vai lá, abre e mede. Quanta tensão? 32. Vai lá, curto-circuita para um amperímetro lá e mede a corrente. Quanto? 4 amperes. Divide isso por isso, dá 8 amperes. Então, o equivalente Thevenin entre os pontos A e B é uma fonte de 32, insere com uma resistência de 8. Mas o que nós queremos? Nós queremos o seguinte: dado o circuito abaixo, utilizando-se o teorema de Thevenin, determine a corrente no resistor de 2 ohms. Nós queremos saber a resistência, a corrente nesse resistor. Para tanto, nós obtivemos o Thevenin entre A e B. E para obter o Thevenin, nós retiramos esse circuito, calculamos a tensão a circuito aberto, V de TH. Depois, curto-circuitamos A e B, calculamos a corrente que circularia entre A e B. Depois, pegamos a tensão de Thevenin, dividimos por essa corrente para ter a resistência de Thevenin. Depois, substituímos toda essa rede que está atrás aqui, tudo isso aqui pode ser substituído por aquela fonte de tensão, que é a tensão de Thevenin, insere com uma resistência, que é a resistência de Thevenin, que nós já calculamos. E agora, então, nós podemos conectar entre os pontos A e B o resistor no qual a gente tem interesse de calcular alguma coisa. Porque toda essa rede para trás foi substituída pelo equivalente de Thevenin. Como nós queremos saber a corrente nesse resistor, então, entre A e B, vamos conectar agora o resistor de 2 ohms. Então, nós conectamos o resistor de 2. Quanto que dá a corrente? 2 mais 8, 10. 32 dividido por 10, 3,2 amperes. Tá ok? 3,2 amperes. É a corrente que circula aqui. Você pode ir aí, colocar uns nozinhos aqui, com ele aqui, e calcular ou pelo método das malhas, tá certo? Ou pelo método das tensões dos nós, você vai ver que a corrente que circula aqui é exatamente igual a essa que nós calculamos aqui, de 3,2 amperes. É um novo método, tá certo? Para que a gente possa calcular, ok? Ele, às vezes, se torna muito interessante. Você está entendendo? Às vezes, não, ele quase sempre é muito interessante. Apesar de que ele exige que você resolva o circuito, no mínimo, 2 vezes. Uma para circuito aberto e uma circuito curto-circuito. Você tem que fazer. Ou você faz o ensaio. Você que imagina você que você está recebendo uma energia lá na sua entrada. Olha, a rede é muito grande, tem várias casas, vários vizinhos, vários transformadores conectados. Eu posso simplesmente, eu não sei o que tem por detrás da minha rede. Não me interessa o que tenha na rede. Se fosse possível ir lá em cima do meu poste, na entrada da minha casa, eu poderia medir qual é a tensão, desconecto a minha casa da rede. Meço a tensão que tem ali. Aí eu dou um curto-circuito ali na minha entrada. Meço a corrente que eu tenho. Eu jogo fora toda aquela rede e substituo por esse equivalente. É isso que está, que para mim poder analisar como que a rede está, a minha casa vai se comportar agora. Você entendeu? Eu posso jogar tudo fora.
Só que as concessionárias, elas te fornecem a capacidade de curto-circuito na entrada do teu circuito. O inverso dessa capacidade é a resistência de TVNAM. Então, ela te dá outros dados que te levam a esse equivalente de TVNAM. Isso ela te fornece, você não precisa ir lá e curto-circuitar. Ela já te dá capacidade de curto-circuito. Que ele está te dando a impedância de TVNAM. Muito bem. E nós temos o equivalente de Norton. O equivalente de Norton nada mais é do que o dual do equivalente de TVNAM. O TVNAM, ele trabalha com uma fonte de tensão atrás de uma resistência. O equivalente de TVNAM, ele trabalha com uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. É a mesma coisa. A resistência do equivalente de Norton é igual à resistência do equivalente de TVNAM. E a fonte de corrente do equivalente de Norton é a corrente de curto-circuito que a gente obtém. Então, é o 32 dividido por 4, por 8. Então, se eu forneço o equivalente de TVNAM, é muito fácil passar para o equivalente de Norton. Basta você dividir 32 por 8, colocar aqui uma fonte de corrente de 4 amperes, em paralelo uma resistência de Norton, que é a própria de TVNAM, de 8, e deixa os terminais A e B abertos. Então, é muito simples passar do TVNAM para o Norton, e vice-versa. Olha lá. A fonte de corrente do equivalente de Norton é a corrente que circula no circuito quando se curta-circuita os pontos A e B. Olha lá, 4 amperes. A resistência equivalente é a própria resistência TVNAM. Então, tá lá, esse é o equivalente de Norton. Uma fonte de corrente de 4 em paralelo com uma resistência de 8, que é a própria resistência TVNAM. E essa fonte de corrente, basta curto-circuitar o equivalente de TVNAM e calcular, que é o V de TH dividido por R de TH, que nada mais é do que aquela corrente de curto-circuito. Muito bem. Então, tá aí o equivalente de TVNAM e o equivalente de Norton. Mais 2 métodos. Agora, aqui nós temos um exemplo. A partir de Norton, a partir do equivalente de Norton, obtém a corrente entre os pontos A e B quando se insere um entre os... Ah lá. Agora vamos voltar. Nós temos o equivalente de Norton, né? Eu quero saber qual é a corrente que eu tenho aqui quando eu insiro aquele resistor de 2. Naquele caso lá, ele deu 3,2, não foi? Olha lá. Através do TVNAM. Agora eu tenho um Norton e eu quero saber qual é a corrente. Muito simples. Duas resistências em paralelo. Produto dividido pela soma. 16 dividido por 10 dá 1,6. 1,6 ohms. Tá certo? 1,6 ohms. Certo? Aí, a resistência equivalente. Então, essa é a resistência equivalente. Então, 4 vezes 1,6 dá a tensão na resistência equivalente. 4 vezes 1,6 dá 66,4 volts aqui. Então, 6,4 dividido por 2 dá 3,2 ampere aqui. E 6,4 dividido por 8 dá 0,8 amperes aqui. 0,8 mais 3,2 dá os 4 amperes aqui.
Isso aqui é um divisor de corrente. Isso eu ainda não comentei com vocês, mas talvez eu tenha feito, mas eu não tenha dado ênfase. Então eu vou dar uma ênfase agora maior aqui, para que vocês possam aplicar o divisor de corrente. Você saberia me dizer agora, aqui é um divisor de corrente, porque nós temos duas resistências em paralelo, a corrente se divide, por isso que ele é um divisor de corrente. Se as duas estivessem em série, nós teríamos um divisor de tensão, porque as tensões se dividem entre eles. Alguém poderia me dar uma formulazinha para me calcular a corrente nesse resistor, levando em conta que a gente tem um divisor de corrente aqui? Tem alguém que saiba isso aí, que já percebeu isso, não? Hã? Tem alguém que queira dar alguma sugestão, que sabe? Ou que não sabe, que acha? Hã? Bom, pessoal, responda aí. Tem alguém? Ou ninguém ainda se atentou para isso? Então vamos lá. Vamos lá. Quanto que vale a tensão quanto que vale a tensão VAB? Eu quero saber a tensão VAB. Para mim calcular a tensão VAB, primeiro eu tenho que calcular a resistência equivalente. Vamos supor que isso aqui seja resistência equivalente. Tá. Então, isso aqui é o R equivalente. Esse. Quanto que vale o R equivalente? Vai valer o produto, 8 vezes 2, dividido pela soma, 8 mais 2. Isso aqui igual a 1,6 ohms. Eu me lembrei, sabe, o primeiro ano que eu dei aula aí, que eu fui contratado,
Eu fui contratado numa sexta-feira, assim, de contrato, e na segunda eu já estava dando aula lá, sabe? Pro segundo ano da eletrotécnica. E aí eu nunca tinha tido experiência com pessoal nessa faixa etária, e fazia mais de 20 anos que eu não dava aula, e eu cheguei meio já que atrasado, sabe? Porque eu não conseguia achar o campus, e ninguém sabia onde que era o instituto, cara, e não havia nenhuma placa. De modo que eu cheguei aí, cara. A primeira coisa que um aluno me perguntou do segundo ano: professor, precisa pôr unidade? Precisa pôr unidade? Quer dizer, pô, pensa bem, cara, você vai pôr resistência e não põe unidade? Pô, cara, você vai pegar tensão e não vai pôr unidade? Pô, que pergunta, pô, precisa pôr unidade, você entende? Eu vou te falar, viu? E eu fui contratado no meio do ano, então já peguei o carro andando, é difícil, cara. Mas tudo bem, cara. Eu estou começando a aprender um pouquinho com vocês aqui. Como é que eu tenho que fazer? Porque às vezes posso pensar meio rápido, eu não sei. Ou talvez eu pudesse querer se exigir muito, muito, sabe? Também, não sei. Então tem uma série de coisas que ainda a gente está aprendendo, sabe? Mas eu me lembrei que eu ia colocar a unidade aqui. No primeiro momento eu pensei, não vou pôr. Falei, como não vou pôr? Tem que pôr unidade. Vou perder um tempinho, vou lá buscar a unidade. Aí eu me lembrei do cidadão que me perguntou se tinha que pôr unidade, sabe? Bom, tem que pôr unidade, cara. Sempre. Então, quer dizer, o que o cara quer? Pô? O cara não quer pôr unidade? Que diferença que faz? Pôr unidade ou não pôr unidade? Faz muita diferença. Né? Bom, então a resistência equivalente aqui deu isso. Então, quanto que vale a tensão? Agora aí não existe mais isso. Ó. Isso aqui sumiu. Isso aqui já não existe. Eu calculei a equivalente. Isso aqui sumiu. Ó. Isso aqui não tem mais. Só tem os pontos, A e B. O A continua aqui. E o B continua aqui. Ó, então essa corrente aqui só pode circular pela resistência equivalente. Não tem onde, aqui não tem mais nada. Então, quanto que vale a tensão entre A e B? V, AB. EAB. Vale quanto? Vale RI. Vale R valente e multiplica 4. Tá certo? Aqui eu não ponho unidade, tá certo? Senão você começa a misturar as coisas. Que é igual a 1,6 que multiplica 4. Que é igual a 6,4 volts. Pronto. 6,4 volts. Então, eu fiz o equivalente para mim poder calcular a tensão entre os pontos A e B. Agora, nós vamos voltar. Então, vamos voltar. Calculada a tensão entre os pontos A e B, nós vamos voltar. Então, voltando ao circuito original. Pronto. Eu venho aqui e coloco aqui essa tensão, que é a tensão VAB.
Essa é a tensão VAB, que está a ponto A, né? A seta, mais potencial mais positivo, sai do B. Ela chega em A e sai do B. É isso que vocês têm que entender aqui. É o que está implícito aí. Tá certo? Se eu quero a corrente aqui, eu pego e faço o quê? I. I é igual a o quê? VAB VAB dividido por aonde eu quero o resistor, 2. Que é igual a 6,4 dividido por 2, igual a 3,2 ampere. Agora, vamos olhar aqui, ó. Olhar aqui. A corrente I. É I que eu quero. Eu quero a corrente I. I. Aí, o que é VAB? VAB é R equivalente, né? Vezes a corrente. I é VAB aqui. É R equivalente vezes a corrente, que é 4. Corrente aqui é essa aqui. Eu quero essa corrente. Então, vou voltar aqui também. I é igual a VAB dividido pelo valor do resistor, que é o 2. Então, o VAB é o R equivalente vezes 4, onde esse 4 aqui é aquela corrente da fonte lá. Certo? Então, substituir R equivalente vezes 4. Então, I é VAB, que é R equivalente vezes 4, dividido por esse resistor aqui, ó, de 2, que é aonde eu quero a corrente. Tá certo? Esse 2 aqui é o resistor aonde eu quero a corrente. Então, ficou aqui, I, que é VAB dividido pela resistência, onde eu quero. VAB é R equivalente vezes 4. Agora, o que é o R equivalente? O R equivalente é o produto das resistências, né? Isso aqui. Produto das resistências, né? Agora vamos resolver essa fração aqui. Como é que faz o negócio de fração? Copia a primeira, não é isso? E multiplica pelo inverso da segunda.
Agora, o que acontece? Esse 2 aqui é o mesmo que esse 2 aqui, estão em preto, que é o resistor aonde eu quero calcular a corrente. Então, eles se cancelam, eles são os mesmos. Então, o que deu isso? O que deu isso? Eu quero calcular a corrente aonde? Nesse resistor. Então, eu pego o resistor do outro lado e divido pela soma deles e multiplico pelo valor da corrente. Isso é uma formulazinha muito interessante de se ter em mente. Se eu quero a corrente aqui, eu pego esse resistor, divido pela soma e multiplico por essa corrente. Olha que facilidade. Eu não tenho que resolver R equivalente, VAB, vai chegar na mesma coisa. Mas é uma formulazinha de se guardar. Se eu tenho um divisor de corrente, para mim calcular a corrente nesse resistor, eu vou sempre dividir pela soma. Agora, eu estou nesse, eu quero nesse, então eu pego o outro e multiplico pela corrente. Bastante interessante. O cara que tem uma habilidade boa com isso, isso aqui é um divisor de corrente. Isso aqui é o quê? A corrente aqui? Então ele já vem aqui e escreve para você. 8 mais 2, que é aqui? Então eu ponho 8 lá, pronto, fez isso aqui, ó. Por detrás disso aqui, ele tem toda essa matemática que foi feita. Compreendeu? Ele já fez isso aqui. E ele sabe esse resultado. Então, é interessante de se ter isso em mente, sabe? É lógico que tem que saber chegar aí. Isso não é decoreba. Essas nossas disciplinas não se decora nada. Ou se entende ou não se entende. Ou sabe ou não sabe. Não existe decoreba. Decoreba é biologia. Biologia tem que decorar. RNA, DNA, ribossomo, membrana citoplasmática, complexo de Golgi. Isso tem que ser decorado. Qual é a função de cada um deles? Não tem como. É assim e é assim. Aqui não. Aqui não tem decoreba. Você tem que entender. Tá ok, então? Eu espero que vocês tenham entendido isso aqui. Aí. Eu só quero a corrente lá nesse resistor de 2. Eu pego o resistor, o outro resistor, divido pela soma, multiplico. Pronto. Não precisa ficar fazendo tudo aquilo. Agora, nós podemos obter a resistência de Thevenin ou a de Norte, porque a resistência de Norte também é a mesma de Thevenin que nós vimos, né? De uma maneira simplificada. Tá certo? Vamos reconsiderar aquele circuito lá aqui, ó. Tá aqui. É o mesmo circuito que nós tínhamos feito inicialmente, que nós calculamos tudo aí, equivalente aí. É o mesmo circuito, é aquele circuito. Tá ok? Só que como é que nós calculamos a resistência de Thevenin? Aqui. Nós curto-circuitamos aqui e resolvemos o circuito para calcular essa corrente. Calculada essa corrente, nós já tínhamos calculado a tensão de Thevenin, dividimos por ela para obter o R de Thevenin. Foi isso que nós fizemos. Nós resolvemos esse circuito duas vezes. Uma para obter a tensão de Thevenin, quando nós deixávamos aberto, e outra para obter a resistência de Thevenin, que a gente curto-circuitava e via o valor dessa corrente e dividia a tensão a vazio. Esse também é um outro termo bastante usual, a vazio. A vazio quer dizer que está sem carga. Um motor a vazio.
ele roda com eixo livre, não tem nada acoplado no eixo do motor. Ele não tem carga, ele está vazio. E esse termo é usual para qualquer lugar. Então, então nós obtemos a tensão a vazio aqui, ou isso já implicitamente quer dizer que é circuito aberto, não tem carga, se não tem carga é circuito aberto, a vazio. E dividimos. Resolvemos 2 vezes. Agora nós vamos ter existe um método aproximado, não, exato. Um método, mas só que mais prático, de resolver o equivalente de obter a resistência de Thevenin sem ter que resolver aquele circuito, aquela rede. Basicamente, esse método prático consiste no seguinte: torna todas as fontes inoperantes. Você tem que fazer com que todas as fontes, seja de tensões e de correntes, você tem que torná-las inoperantes. Como que eu torno uma fonte de corrente inoperante? O que eu tenho que fazer para tornar ela inoperante? Como que eu torno ela inoperante? Alguém poderia me falar? O que eu teria que fazer para tornar essa fonte aqui inoperante no circuito? Ela tem que... O que é que tornar essa fonte inoperante? É fazer com que ela não injete essa corrente de 3 amperes no circuito. Isso que é fazer tornar a fonte inoperante. Fazer com que essa corrente não seja injetada no circuito. Então, para que eu garanta que essa corrente não seja injetada no circuito, eu devo pegar a fonte de corrente e fazer o quê? Abrir. Se eu abrir ela aqui, essa corrente não vai para lugar nenhum mais. Eu tornei essa fonte inoperante. E para tornar uma fonte de tensão inoperante, o que eu faço? Eu tenho que garantir que essa fonte não jogue nenhuma tensão entre esses 2 pontos. Para que ela não jogue nenhuma tensão entre esses 2 pontos, eu tenho que fazer o que com essa fonte? Curto-circuitar. Se eu curto-circuitar esses 2 pontos, eu estou fazendo com que não há tensão entre esses 2 pontos. Essa fonte, para o circuito, não representa nada. Ela está curto-circuitada. Ela não introduz nenhuma tensão no circuito. Então, tornar uma fonte de tensão inoperante é curto-circuitar a fonte. Tornar uma fonte de corrente inoperante é abrir a fonte de corrente. E aí, eu olho o que sobrou para trás. Só vai sobrar resistência, porque todas as fontes foram tornadas inoperantes, seja de corrente ou de tensão. Como nós estamos trabalhando só com resistências, só vão sobrar resistência. E aí eu vejo qual é a resistência equivalente entre os pontos A e B. Essa resistência equivalente entre os pontos A e B, tornando todas as fontes inoperantes, é exatamente a resistência de Thevenin. Então, tornar essa fonte inoperante é tirar ela do circuito. Ela não existe. Não existe isso. Tornar essa fonte inoperante é curto-circuitar ela. Ela está curto-circuitada.
qual é a resistência equivalente vista para trás aqui, entre os pontos A e B? Aí você abre os pontos A e B, tá certo? Esse resistor não tá ok? Esse resistor aí, ele não está no circuito, né? Você tira ele fora e olha qual é a resistência que tem. O que deu aqui? 5 está em paralelo com 20. Produto dá 100, dividido pela soma que dá 25, dá 4 ohms. 4 ohms em série com 4 ohms, dá 8 ohms. 8 ohms. 8 ohms. Tá certo? Bem mais prático, né? Do que às vezes você ter que resolver outra vez o circuito. Às vezes é bem mais prático, tá ok? Bom, pessoal, o terceiro método eu vou deixar para a próxima aula. E a lista já está disponível, tanto de EAG quanto de ELE. E o prazo para entrega das atividades atrasadas eu estendi até segunda-feira, às 23h59. Os atividades que vão compor a segunda nota, eu não vou mais reabrir. Segunda-feira, às 23h59, vai ser a última vez que eu vou dar uma olhada, quem mandou, quem não mandou, para fechar a nota do segundo semestre. Tá ok? Essa atividade mais a outra eu estendi em 2 semanas a devolutiva delas. Tá ok? Mas eu não vou mais abrir para segunda nota. Tá ok? Eu vou encerrar. Tá bom? Deixa eu fazer chamada. E a aula vai estar disponível também lá no Moodle. Eu coloquei no YouTube, porque o Moodle